Bom dia, ó. 7. Estão atrasados já, hein? Quem atrasou? Ó. Bonito. Quem? Valentina. A Valentina tava ali. A Valentina tava ali esperando, cara. Vambora. Uma bicicleta, deu uma corridinha. Ó, seguinte. Uma transição, né? Bora aqui. Treinar com o Marilson hoje. Então vamos pra cima. No horário, estamos no horário. Aperta o passo aí que estamos atrasados. Bom, como já era esperado, ele também está atrasado. Então vamos trabalhar. Vamos lá cercar a tenda, o local de amanhã, ó. Já tem o gradil aqui. E aqui já é a chegada, ali na frente já chega. Então já estão, né, ali rolando as montagens da estrutura. Enquanto lá não começa, já estamos aqui cercando a área delimitada que a prefeitura deixou com a gente aqui, ó. Vamos fazer um quadrado, vamos isolar a área aqui. Mais tarde vai montar a tenda. Aqui? Vai, filho. Aonde, tio? Fechar. Aqui? Aí, Aqui. Quando você escolher. vai. Força. Xiii, forte. quebrou a ferramenta. Tá muito forte. Puxou o pai. Xiii. Força. Ó, tem que ser de pé, o furo tá deitado. Segura aqui e foi embora. Xiii. A gente não é acostumado com essas modernidades. Esse jeito é rústico. 2 horas depois. Saiu os buracos ou não saiu? Quem fez? Eu. Aê! Agora vamos deixar aqui. Mais tarde voltaremos para deixar a tenda. Dá uma acertada nesse chão aqui. Você tá ficando presa? Não vai sair daí. Correu 3 Olimpíadas pelo Brasil, melhor classificação foi em Londres, 2012, bicampeão da Maratona de Nova York, está no Hall da Fama da Maratona de Nova York, tricampeão da São Silvestre, mas o currículo mais importante dele é aqui em Santos. Em 99 ele foi segundo colocado, em 2000 terceiro colocado, 2003 campeão, 2004 segundo colocado, 2005 bicampeão, 2006 tricampeão, 2007 segundo lugar, 2009 tetracampeão, 2010 pentacampeão e 2011 hexacampeão, batendo o recorde da prova 27,59. Marilson, vamos. Uma honra estar aqui com vocês, né? Geralmente, eu nunca lembro desses dados. São muitas corridas já nas pernas, né? Eu lembro assim, um dado curioso disso, né? Que a minha estreia foi em 99. Mas em 98 foi quando eu quis correr pela primeira vez 10K da tribuna e acabei ficando de fora porque perdi a inscrição. Já era uma corrida muito procurada, né? Era uma outra organização, né? Na época era o João que organizava, né? E eu ainda, e a Elza, e eu liguei para ele. Naquela época não tinha muito destaque ainda nas provas de rua, eu estava saindo ali da categoria juvenil, e aí era uma das provas que eu tinha muito vontade de correr, né? Então teria sido mais vezes, né? Se não tivesse ficado por fora dessa. E aí em 99 eu tive a oportunidade de correr a primeira vez, né? Segundo colocado, eu até achei que tinha sido terceiro, aí vim confirmar aqui com o Maradei, fui segundo, e foi a prova que foi um divisor de águas na minha carreira, porque foi onde eu comecei realmente a acreditar no meu potencial. E depois dessa prova,
né, que era uma prova já reconhecida, que era uma prova já muito forte, tecnicamente falando. E depois que eu fui o segundo colocado aqui, eu comecei a acreditar mais no meu potencial e os resultados começaram a aparecer, né? E aí também por isso que eu fiz tanta questão de participar tantas outras vezes, né? Não só por isso, mas pela organização da prova, porque eu sabia que o nível técnico era altíssimo, que aqui saíam boas marcas, bons resultados, que eu estaria correndo com os melhores corredores, não só nacional, mas também internacionais, né? Então foi uma prova assim, que foi um divisor de águas na minha vida, que me fez realmente acreditar e levar mais a sério, né, o atletismo, né? Então eu sou muito grato por ter participado de todas essas edições e por estar fazendo parte dessa história, né? 40 anos, acho que no mínimo eu deve ter corrido umas 10 edições, né, entre corredores de alto rendimento. Acho que a última prova que eu fiz foi contigo, né, a que a gente chegou juntos e como amador, é lógico, né, mas foi muito bacana, foi muito legal e eu pude ver nessa edição que a prova vai muito mais, né, do que uma competição, do que a procura de marcas. É um entretenimento, é uma diversão, né? Assim como a maioria das pessoas participam em busca de qualidade de vida, de saúde. Eu sei que muita gente vem para cá também, né, para melhorar os recordes pessoais, buscando melhorar o seu tempo nos 10 km. E isso geralmente é feito aqui. Então a prova ela é uma prova sensacional, é uma prova que eu tenho um carinho muito grande. Eu faço questão de poder participar, né? E também assim, muito alegre de estar fazendo parte desse momento. 40 anos de prova, realmente é sensacional, é muito emocionante, né? Bom, hoje às 15h05, após o Splash na TV Tribuna, vai ter um documentário de 1 hora contando os 40 anos dos 10 quilômetros e vai ter muita história dele. Eu vou dar um spoiler. Quando ele tinha 15 anos, ele morava em Brasília e o teu irmão, né? O irmão dele corria e levou ele para fazer uma prova. Ele correu descalço, de 3 quilômetros a prova. Vou fazer uma pergunta para vocês, adivinha quem ganhou a prova? Nem treinava, não treinava. E hoje nesse documentário a gente vai ter essas imagens dele correndo. Marilson, esse ano batendo um recorde da maratona, abaixo de 2 horas, 2 atletas. E uma pergunta viralizou, e depois eu quero saber essa pergunta de você. Qual é o café da manhã do atleta? Ele falou que tomava 2 torradas e chá. Qual é o teu café da manhã para as provas? Então, coincidentemente, era quase que a mesma coisa, só não tomava o chá. Mas normalmente o café da manhã, o Marcos, ao contrário do que muita gente imagina de um atleta de alto rendimento, é um café simples. É um café geralmente com geleia, né, um pouquinho de mel, até com margarina, um café com leite, né, no máximo uma fruta, um pedaço de fruta, uma banana. Mas é um café simples, é o que a gente está habituado. Tem um café diferente. Tem diferente. Eu acho que as pessoas imaginam um outro tipo de café, mas é aquilo que vai nos dar substrato para que a gente possa competir, né? E a gente sabe que a gente não foge muito da rotina, né? Então o atleta normalmente ele evita coisas gordurosas, coisas que podem fazer mal. É claro que individualmente cada um, né, se sente melhor com determinado alimento. Eu, por exemplo, eu não tomava suco de laranja. Também não. Né, porque o de laranja para mim era ácido, então isso me fazia me sentir mal durante a prova, então eu evitava. Tem atletas que gostam de tomar, então existem algumas individualidades também, mas em geral o café sempre é muito simples, né? O café com leite, eu gostava de tomar muito café puro também, né, para sentir mais ativo, mais acordado. Então, assim, em geral é isso mesmo, né? O Chamba, o angolano, que foi tricampeão dos 10 km da tribuna, ele não bebia nada e não comia nada, para ficar mais leve e para nada atrapalhar na corrida. Então aí tem isso também, né? Por exemplo, você vai correr uma prova curta, não é o recomendado também, os nutricionistas não recomendam, né, de você fazer atividade física sem se alimentar, passando um grande período de jejum. Vamos pegar assim,
a sua alimentação foi à noite, né? Então você vai ficar aí quase, sei lá, 10, 11 horas sem se alimentar. Os nutricionistas não recomendam isso, né? Fazer atividade física sem se alimentar. Mas tem atletas que fazem, que se sentem bem, né? Aí a gente parte novamente daquilo que eu te falei, da individualidade de cada um, né? Normalmente para provas de longa distância, para maratona, isso é muito arriscado fazer, né? Porque a gente acaba podendo ter, você aumenta o risco de poder ter uma crise de hipoglicemia, né? Uma baixa do açúcar no sangue, então assim, não é recomendado, né? Os nutricionistas até, eu por exemplo, na minha estreia em maratona, eu tive uma crise de hipoglicemia em Paris, né? Isso me deixou de fora da maratona olímpica, dos Jogos Olímpicos de Atenas. Não porque eu tinha deixado de tomar café, mas porque eu tinha deixado de fazer a suplementação durante a prova, né? Eu tive dificuldade de pegar a garrafa e aí eu estava no grupo da frente até o 38º quilômetro, estava correndo uma média de 3:02, ia ser a melhor estreia de um brasileiro em maratona. E devido à crise de hipoglicemia, eu comecei a correr a 4:30, perdi 1 minuto e 30 nos últimos 1 quilômetro e nos últimos 4 quilômetros e acabei ficando de fora da Olimpíada por 30 segundos. Então, para a gente ver a importância da gente se alimentar e fazer esse complemento durante a prova, né? Você deu a dica do café da manhã, ninguém fugiu do diário, comer alimentos que você não está acostumado. E durante a prova, nós temos, durante o percurso, 4 postos de água e depois na chegada. Se aconselha a beber água, todo mundo bebe. Quem vai fazer pela primeira vez a prova aqui? Ninguém já Levanta aí, Juliana. Juliana também é atleta olímpica, mulher do Marilson, também atleta olímpica, daí vai fazer agora. Veio todos os anos acompanhando, sempre fica valendo, né? Ela sempre quis correr, né? Mas como ela foi uma atleta de pista, muitas vezes não batia o calendário, então ela acabava ficando de fora. E até porque ela fazia prova mais curtas também, né? Esse ano ela estava desistida, nós já convencemos agora, que veio no laço. Estava desistindo, foi no laço. Foi convencida. Bom, então amanhã nós temos 4 postos de água. Você aconselha a beber água, pouca água, muita água? Não, a água é essencial, principalmente aqui, né? Aqui a gente tem uma sudorese muito grande, né? A gente acaba perdendo muito líquido, né? Então, A umidade, né? é a umidade muito alta, a gente acaba suando, transpirando muito, então é importante a gente repor isso, não só repor quando a gente já estiver sentindo sede, porque quando a gente estiver sentindo sede, a gente já está desidratado, né? Então a hidratação ela tem que acontecer antes, mesmo que você não tenha vontade, pega lá o copo, molha a boca, bebe um pouquinho, vai repondo isso pouco a pouco, para não poder aí chegar no final da prova desidratado, né? É importante também falar de hidratação, não só, né, antes, durante, mas depois da prova também, né? Como o Marcos falou, a gente perde muito líquido, né? E consequentemente, pro decorrer dos outros dias, porque a gente vai querer continuar treinando, vai querer continuar correndo, repor isso também depois da prova. Então, uma atenção especial antes, durante e depois da prova, né? Mas sem excesso, né? De água na frente. Sem excesso, né? Normalmente fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu não gostava de tomar líquido, por exemplo, 2 horas antes da prova, né? Por quê? Para não ter aquela vontade de parar, de ir no banheiro, né? Porque 2 horas antes é o suficiente de você poder ir no banheiro antes, né? Para não ter essa vontade durante a prova, né? Então é uma dica também importante. Se for se hidratar, se hidrate antes de 2 horas da prova, já é o suficiente. Antes da largada, quiser molhar a boca, tudo bem, mas não tomar grandes quantidades de líquidos para poder dar essa vontade de ir no banheiro. Agora, Marilson, quando você estreou aqui, você falou que foi aqui que mudou a chave, né? Você era uma prova já forte, já tinha tido Luiz Antônio, Ronaldo, Vanderlei, Elenilson, os caras que eram tops do Brasil aqui, e você vê aqui. Como é que foi o impacto quando você chegou? Você já chegou chegando, né? Você foi segundo, na Odessa Garcia, você chegou forte. Como é que você foi chegada? O que você achou do percurso? O que você achou da chegada com aquela multidão, público chegando, torcendo, incentivando? Como é que foi o teu impacto dessa prova? Bom, Mari, primeiro eu estava feliz só de estar competindo aqui, né? Eu já tinha ficado de fora o ano anterior, né? Então eu já estava feliz de poder participar dessa prova. Já conhecia a história já da prova, né? Alguns corredores já tinham me falado muito. E assim,
quando eu entrei a primeira vez, talvez eu tenha corrido até mais solto, né? Porque quase ninguém me conhecia, né? Eu era basicamente um azarão ali que estava começando as provas de rua. Eu já tinha uns resultados de provas de pista nas minhas categorias, mas eu não tinha grandes cobranças também, né? É lógico que isso foi mudando com o decorrer do tempo, né? Quando eu fui subindo no pódio, fui ganhando as provas aqui. Mas assim, eu estava feliz em estar com os melhores corredores do Brasil, estava feliz em estar aqui em Santos, em saber que era o 10 km mais rápido, né, que eu podia melhorar a minha marca pessoal também, né? Então assim, era um momento de muita felicidade, de muito agradecimento também, né? E com o resultado final da prova, eu fiquei muito feliz também, né? Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, o meu técnico nem tinha acreditado no que eu tinha feito. Foi a primeira vez que eu corri abaixo de 29 minutos. Nos 10 km, né? E para minha idade naquela época era uma marca excepcional, né? E eu lembro da conversa que eu tive com ele depois dessa prova. O Adalto Domingues, né, meu treinador, ele falou para mim, ó, a partir desse momento você pode sonhar com coisas, né, maiores, né? A partir desse momento você vai ter que se impor na prova. Chegou o seu momento, agora é hora de você correr. Não tem essa de querer ficar atrás, de querer fazer uma prova mais progressiva. Tá sempre com os melhores, tá correndo na frente, e por isso que eu digo que foi um diferencial na minha vida, né? A partir desse momento eu realmente, não só eu, mas o Adalto também, a gente começou a acreditar que era possível melhorar as marcas ainda mais e tá sempre correndo na frente, tá buscando resultados melhores, né? Qual é a sua estratégia dos 10 km? Era já sair forte, ou você segurava, ia no bolo? Então, eu tava falando isso com o Maradei ali atrás, nos bastidores, né? Tem um detalhe muito importante, aqui eu observava muito a temperatura, né? Por exemplo, o clima hoje está perfeito, espero que esteja amanhã desse jeito, né? E eu observava tudo isso. Se eu soubesse que ia estar realmente propício para fazer marca, eu passava forte, né? Então eu saía forte, os primeiros 5 km passava muito forte para tentar melhorar a marca, para tentar até quebrar o recorde da prova. Tentei algumas vezes, cheguei próximo, né? Cheguei a quebrar, foi nem sei. 2011, quando você foi 7,59. Foi o primeiro a baixar dos 30. Pois é, e aí quando o clima favorecia, quando não tinha vento, quando não estava muito sol, a gente fala muito de umidade, mas a umidade ela é um problema maior quando tem sol, né? Quando a temperatura já está amena, ela não é problema. Então eu observava muito isso, né? E muitas vezes também eu observava quem é que estava correndo também, né? Eu tinha que ter esse cuidado também. Não era só tentar correr rápido, porque sabia que também podia quebrar e podia não vencer a prova, né? Então tinha todas essas estratégias de corrida que eu colocava em prática, né? E no decorrer da prova muitas vezes isso ia mudando também, de como eu estava, se estava sozinho, se estava com grupo, né? Então assim, tinha várias estratégias na cabeça e aí na hora eu colocava uma em prática. A gente estava falando de diferencial, que aqui o final da prova é uma reta, então se você está disputando, o teu oponente está te vendo e está sabendo que tá por dosar ou pode atacar, né? Então você não tem uma estratégia de fugir, virou aqui, então você é uma reta porque ele está na tua perseguição, né? São 2 km de perseguição. Mas em geral, o Maradei, os atletas de elite, assim, a gente sabia que a gente tinha que entrar aqui já numa posição, bem posicionado, porque aqui dificilmente definido. Porque dificilmente a gente perde ou ganha posição, né? Eu já cheguei, por exemplo, atrás de outros corredores, do Chamba, do Elenilson, 40, 50 metros, e não consegui encostar, né? Ao mesmo tempo já cheguei na frente e sabia que quem estava atrás não ia alcançar. Então assim, a gente sabia, por isso que a gente na maior parte das vezes corria os 8 quilômetros aí que a gente tinha anterior, né, forte, para tentar entrar aqui já numa decisão, numa posição definida, né? É lógico que isso também depende do autoconhecimento de cada um, de como está se sentindo na prova, né? Eu sempre fui muito sábio nisso, né? Eu sempre senti a minha sensação corporal, de como eu estava sentindo, se eu poderia forçar antes ou depois, se eu tinha que respeitar um pouco mais. Mas isso quando você acordava ou durante a prova? Essa sensação então, é hoje eu vou. Isso é bacana você dizer, sabe por quê? Porque normalmente eu sentia isso no aquecimento da prova, né? Então eu estava aquecendo, opa, tô bem, hoje vai ser o dia.
Hoje para ganhar de mim vai ser difícil, vai ter que correr bem, né? Eu nunca tive essa sensação. Eu também não, eu nem pensei nisso. Mas eu já sentia já no aquecimento se eu estava bem, se realmente ia ser um grande dia. E normalmente era, eu não errava nisso. E no aquecimento eu estava me sentindo bem, na prova eu sabia que ia sair bem também. Não, eu já tive uma vez, eu estava fazendo uma maratona e no quilômetro 12 eu tive a sensação, já completei. Foi a prova que eu menos me desgastei e que eu mais curti. Porque eu tinha aquela sensação, hoje eu estou bem, hoje eu vou completar de boa. Aí brinquei, bati a mão com todo mundo, foi a prova mais gostosa. Pra mim, para completar, ele era para ganhar, era diferente, né? Uma frase boa é como é bom ser bom, né? Mas é isso, eu acho que em geral, né, eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de vocês aqui, elas vão se divertir, vão curtir a prova mesmo, né? Eu acho que isso deixa até a prova mais leve, Marcos. Eu estava falando pro Maradei, todas as provas que eu corri depois aqui, não brigando por colocação, eu pude observar até melhor a prova, ver as pessoas torcendo na rua, aproveitar esse momento de felicidade, observar a pessoa que está correndo do meu lado, ver quanto ela está feliz, o quanto ela está se divertindo em estar ali cada quilômetro. Eu acho que isso é muito bacana também, né? A prova, é lógico que exige esforço físico, exige foco, determinação, mas a gente esquece desse outro lado, né? De correr com um sorriso no rosto, de aproveitar um pouco mais a prova. Então isso é muito legal também ser dito, né? O mais importante é o treinamento, para você estar no dia bem. Ah, sem dúvida, o mais importante é o treinamento. É lógico que a gente falou de maratona, a gente falou de distâncias maiores, mas mesmo com uma prova dessa de 10 km, a gente sabe que o treinamento ele é essencial, né? E assim, na minha opinião, não existe pessoa que não é capaz de correr. Lógico, a não ser que ela tenha uma recomendação médica de não correr, é uma pessoa que é saudável, com o treinamento ela consegue correr uma prova como essa, né? Uma prova de 10 km e razoavelmente bem. Eu acho que o que determina aqui a chave do sucesso de poder terminar uma prova dessa é o treinamento. Bom, já que a gente estava falando de treinamento, quando você tinha um foco, você tinha o seu calendário de provas, mas o foco era os 10 km, uma prova de 10 km, qual era o seu treinamento? Bom, Marcos, Ou era sempre igual para todas as distâncias? Não. As distâncias maiores a gente sabe que o foco maior era o que a gente chama de volume, né? Então a gente tem que fazer um volume maior. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer 210 km por semana treinando para maratona. Isso em 12 sessões de treinamento diárias. Então era de manhã e à tarde, de segunda a sexta-feira. Domingo eu fazia o treino mais longo, que a gente chama de longão, né? Chegava a correr 35, 37 km por semana. E o treino mais curto era de 10 a 12 km, que era o treino regenerativo, para recuperar numa média ali de 3,50 por quilômetro. Isso quando estava em alto rendimento, né? E aí, mas para a prova de 10 km a gente chegava a fazer aí não era muito distante do que eu fazia para maratona, mas de 170, 180 km semanais, é lógico, com intensidades mais rápidas do que a gente treinava para a prova de maratona, né? Mas era muito próximo, acho que o que mudava aí era a intensidade mesmo, né? E tinha tiros também? Tiro 3 vezes por semana, né? Trabalho de fortalecimento muscular também, que é importante. Dá pra perceber, né? Fazer a musculação, né? Não, embora não parecia, né? Mas porque a intenção não era ter aquela hipertrofia, não ganhar massa, mas era mais no sentido de resistência de força e para evitar lesões, né? Eu acho que assim, a continuidade do treinamento é o que nos faz melhorar, mas que para isso acontecer a gente não tinha que ter lesões que pudessem nos afastar, né, da prática da corrida. Então o fortalecimento muscular era mais nesse sentido, né? De tentar não só ganhar força, mas essa preocupação de não se lesionar para ter essa continuidade a longo prazo e poder pouco a pouco melhorando, né? Aliás, a gente sabe que essa melhora da corrida ela sempre vem a longo prazo, né? E Marilson, qual que é a dica que você dá para quem amador, né, alguém que quer melhorar a sua marca nessa prova? Considerando esse percurso, considerando
tiver esse tempo, qual que é a dica que você dá? Qual que é o melhor, o amador, não para o elite, tá? É diferente, a gente tem outro pensamento. Eu acho que assim, você fala do amador, mas a dica é para todos, né? Eu acho que a consistência, o poder treinar, é lógico que cada um tem a sua rotina de vida, a sua rotina de trabalho, então é poder aliar isso também, porque se a gente fala treinar, mas não é só treinar todo dia, não é só chegar cansado também, porque aí também você não colhe o fruto, né? Então é saber dividir isso direitinho com o seu dia a dia, com o seu trabalho diário, poder treinar, é lógico, rotineiramente, constantemente, que é o que dá aí a condição de poder melhorar a cada dia, né? Incluindo trabalhos de longa distância, trabalho de rodagem, mais trabalhos de intervalados, com distâncias curtas, trabalho de força muscular. Então tudo isso é que vai fazer com que a gente melhore, principalmente essas marcas de distâncias mais curtas, de 5 e 10 km. E na prova? E na prova? Descanso. Alimentação, descanso, né? Eu acho que o foco, né? Lógico. E na prova é isso, é saber dividir, né? Eu acho que cada um é capaz do que pode fazer. Então, a gente sabe que tem muita gente nessa prova, né? Então é não se empolgar com quem está correndo do lado. Tem muita gente que acaba se empolgando, até porque pensar a prova é rápida, a prova é 10 km, ela não tem subida, tem descida, em algum momento melhorar. Eu mesmo já fiz isso, eu errei várias vezes passando muito rápido a primeira parte e pagando na parte final, né? Então é saber distribuir, né, o ritmo no decorrer dos 10 km, é saber do que cada pessoa é capaz. Eu acho que o próprio treinamento ele já traz esse conhecimento do que você pode fazer ou não. Então, procurar não errar, não se empolgar, principalmente no início, né? E ter essa distribuição mais homogênea, mais regulada. Né? Agora, sobre você foi 6 vezes campeão aqui. Tem que ter um psicológico bom, uma motivação para voltar, para vencer. Era aumentar a sua quantidade de títulos ou era chegar ao recorde que você chegou na 6ª vez? Qual que era a tua motivação? Quando você chegava na largada e falava assim, putz, hoje, qual que era a tua motivação? Então, na maioria das vezes que eu corri aqui, eu pensava mais em colocação, sabe? Eu queria vencer a prova, é lógico. E aí, como eu disse, eu sempre analisava, e quando o clima estava bom, eu pensava não só em vencer, mas eu pensava no recorde da prova também. E tentei algumas vezes, né? Mas isso dependia muito de quem estava na prova. Eu não poderia também arriscar quebrar o recorde e muitas vezes perder a prova, né? Sabendo que estava em condições de ganhar, né? Então eu levava muito isso em consideração. É lógico que a prova, o recorde era importante porque também eu sabia que eu quebrando o recorde dos 10 km da tribuna, eu estaria fazendo também uma ótima prova. Se eu não me engano, eu fui o único não brasileiro a correr abaixo de 28 também aqui na tribuna. Então é uma marca muito importante aqui na tribuna, né? Eu sou o primeiro brasileiro a ter corrido abaixo dos 28 minutos, uma prova de 10 km aqui no Brasil. Então eu pensava em tudo isso, em quebrar o recorde da prova, em ser o único brasileiro, né? Em ser o maior vencedor da prova também, né? E é lógico que cada ano que eu corri, isso traz também uma cobrança a mais, né? Não só das pessoas que me conheciam, mas de mim próprio, né? Eu tive que também lidar com isso, né? Era uma pressão interna que eu sabia muitas vezes assim, até sobressair, até lidar com isso, mas é muito difícil também. Eu sei que era uma pressão a mais que eu tinha que aprender a lidar, né? Aliás, você é o único brasileiro que correu abaixo dos 28 aqui e é o único sul-americano que venceu Nova York. Então você tem marcas, você é o único em várias coisas aí, né? É verdade, em várias coisas. Inclusive eu sou ainda até hoje recordista brasileiro dos 5.000 metros, né, dos 10.000 metros, 10 km de rua e da meia maratona, né? Brasileiro ou sul-americano? Não, sul-americano eu sou dos 10 e da meia. Os 5 foi batido esse ano por um uruguaio, né? Eu até comento, né? Assim, a tendência é essa, as coisas irem melhorando, né? Em relação ao material, a hidratação, a treinamento, as coisas evoluem naturalmente, os recordes vão sendo batidos, né? Por curiosidade, em 2 anos, 2003, 2010, você tem o mesmo tempo, 28 e 18. Isso é difícil numa prova, na mesma prova, você fazer o mesmo tempo. Agora, em relação, a estava falando esses novos recordes que estão sendo batidos,
mais treinamento, principalmente o tênis. Quanto você faria com esse 27,59 se você tivesse o tênis que tem hoje? Você acha que você ganharia o quê? Uns 10, 15 segundos? Já me perguntaram isso algumas vezes, né? Eu acho que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que na maratona, os tênis atuais de hoje, os tênis de placas, né, foram feitos na atualidade, eles têm uma tendência em diminuir, né, o ritmo, o tempo de 3 a 4 minutos do que eram antigamente. Então é muita coisa. Se a gente for colocar em percurso, é mais de 1 quilômetro, né? Então assim, é muita coisa. Agora numa prova de curta distância, a gente não tem uma grande referência, mas a gente pode colocar em 20, 30 segundos, né? E é muita coisa também, né? É lógico que aí também vai da adaptação de cada corredor, né? Se ele consegue se adaptar na mecânica de corrida, o quanto ele pode reaproveitar, né, do tênis, porque o tênis ajuda, mas por si só, né, a gente sabe que depende de outras coisas também, né? Eu acho que eu ia me sair muito bem, eu ia me adaptar muito bem, porque a minha mecânica de corrida também não era das piores, né? Ela era muito boa, né? Então, assim, eu acho que eu poderia ter melhorado não só a marca de 10 km, mas as outras marcas também, de meia, de maratona também, né? É uma tecnologia que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de usufruir quando estava na minha melhor forma, né? Mas, como eu disse, é uma tendência, né? As coisas vão melhorando a cada ano. Eu falo muito dos corredores que vieram antes de mim também, né? Eu já peguei materiais também melhores que eles. Eu conheci muitos corredores que poderiam ter corrido melhor, né, mas não tiveram as mesmas coisas que eu tive, né? Então isso é uma tendência, né, cada ano ir melhorando. E a gente torce para que realmente isso aconteça, né, para que as pessoas possam cada vez mais estar usufruindo, né? Com relação ao tênis de placa, eu queria falar também o seguinte: o tênis, além de ter essa coisa da propulsão, né, por causa da placa, ele tem uma coisa que é muito essencial nas corridas, que é um maior amortecimento, né? Então, o que a gente levava, por exemplo, 2, 3 meses para recuperar de uma prova de longa distância, de maratona, hoje os atletas levam mais tênis, porque a musculatura, né, durante a prova ela é menos agredida, né? Então ela preserva, o tênis preserva mais a musculatura, e isso faz com que o atleta possa recuperar muito mais cedo do que antes. Então isso é bacana também de ser dito. Então é o amortecimento, é a propulsão, né? E isso para a preservação do atleta é muito bacana, né? Até para a longevidade em geral. Isso pode ser que o atleta antigamente que hoje ele tem uma longevidade muito mais do que os atletas de antigamente. E a São Silvestre? Bicampeão da São Silvestre, a emoção de ser campeão, bicampeão nessa prova tão grande no Brasil. Eu acho que a minha história na São Silvestre, ela parte muito daqui também, né? Como eu disse, foi aqui que eu comecei a ter essa confiança de poder correr as grandes provas, de participar dos grandes eventos, não só aqui no Brasil, mas também internacional, né? E eu lembro que quando eu comecei a correr a São Silvestre, né, eu ia com muita confiança, porque eu já sabia que eu era capaz de correr por ter corrido aqui já, né, por ter estar com os atletas mais fortes e também, né, por ter me adaptado ao percurso, né? Eu sabia que o percurso de São Silvestre é diferente daqui, é um percurso mais difícil, com subida, com descida, mas que eu poderia sair muito bem, porque era o tipo de percurso também que eu gostava de correr, né? É engraçado eu dizer isso, né, porque aqui na tribuna geralmente é onde eu poderia levar algum tipo de desvantagem, por percurso ser rápido, eu não ser um atleta rápido de final como o Elenilson, como o Chamba, né, como outros kenianos, ele não tinha aquele sprint final. Acho que até por isso, né, ele procurava chegar aqui na praia nos últimos 2 km já numa posição definida, porque diferentemente da Juliana, né, que é a minha esposa, que tinha aquele último 200 metros, eu não era um atleta muito rápido de chegada, então eu procurava definir antes. E na São Silvestre não, na São Silvestre eu sabia que era uma prova que eu poderia me adaptar melhor, né, pelas dificuldades da prova, pela subida, pela descida, assim como a maratona de Nova York. A escolha de correr a maratona de Nova York, você correu muitas maratonas de Nova York, sabe que é uma das maratonas difíceis de se correr também, mas eu sabia que a escolha lá para mim seria muito boa, porque era o tipo de percurso que eu gostava e que eu me adaptava muito bem.
né, e a São Silvestre, particularmente, eu comecei a correr por causa da São Silvestre, né, em 89, assistindo a São Silvestre. Um amigo meu lá de Brasília, o Valdenor dos Santos, que também correu aqui a tribuna, né? Inclusive eu conheci a tribuna por causa dele também. Então eu vim correr a São Silvestre e comecei a correr, torcendo para que ele pudesse ganhar a prova. Ele, em 89 ele foi segundo na São Silvestre, e a minha história... Não, foi o primeiro ano de dia. E aqui ele só perdeu para Vanderlei e Ronaldo da Costa, só. Só isso, né? Então os maiores corredores passaram Só por isso, aqui. né? Talvez essa tenha sido a edição mais forte da tribuna, né? Os melhores corredores de todos os tempos brasileiros. E aí a minha história na São Silvestre começou dessa forma, né? Eu assistindo, e aí antes de ganhar eu fui 2 vezes quarto colocado, fui vice-campeão. Em 2003 eu ganho pela primeira vez. Em 2005, né, eu igualo, né, para o José João da Silva e Sebastião Monteiro, que tinham sido os únicos bicampeões da prova. E em 2010, né, já correndo maratona, eu fiquei alguns anos sem correr, né, muitas pessoas pedindo para que eu voltasse a correr, porque eu poderia ser o único brasileiro a ser tricampeão da prova. E aí eu ganho em 2003 e me torno o único brasileiro a ser tricampeão da prova e o último brasileiro a vencer a São Silvestre em 2010. Né? E Nova York, a emoção de ganhar. Você saiu do Brasil com a esperança, falou, eu tenho chance de ganhar, ou foi no dia? Não, como eu disse, a escolha foi proposital, né? A gente sabia que poderia ter um bom resultado lá na Maratona de Nova York, mas a gente sabe que é uma prova, né, difícil de se ganhar, não é fácil, né? Até porque a primeira vez que eu ganhei, a gente tinha simplesmente o recordista mundial da época, que era o keniano Poltergar. A gente tinha o campeão olímpico, que era o Stefano Baldini, o italiano, e uma série, né, de outros africanos com marcas melhores do que a minha, né? Então, assim, era muito pretensionismo chegar numa prova dessa e falar que eu ia ganhar. Mas por incrível que pareça, o meu agente, né, o Felipe Curso, né, a gente estava na coletiva e lá durante a coletiva ele falou assim, abertamente, olha, quem vai ganhar esse daqui é o brasileiro. Eu olhei para ele assim, até caramba, até coloquei numa pressão numa prova como essa, onde tem campeão olímpico, a gente tem o recordista mundial da distância. Não, eu sei que você vai ganhar, acredite, você vai ganhar. E aí, coincidentemente, a gente tinha o comentarista da TV americana, ele não, ele vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. E aí quando eu cheguei, ele, bem que você falou, não, ele ia ganhar, né, tal. E a partir daquele momento também, foi assim, acho que o momento auge da minha carreira, né, ganhar uma prova como essa, eu acho que qualquer corredor, né, gostaria muito de vencer. E depois da maratona eu recebi vários convites de todas as maratonas do mundo, então assim, tem um carinho muito especial, assim como eu tenho um carinho aqui, são as 3 provas assim que eu tenho um carinho muito grande. 10 km da tribuna, São Silvestre e Maratona de Nova York, foram as maratonas assim, foram as provas que fizeram com que eu fosse reconhecido no cenário nacional e internacional. Tanto que ele está no hall da fama da Maratona de Nova York. E as Olimpíadas, 5º colocado, resultado fantástico para o Brasil. Sem dúvida, né? Eu acho que eu ainda poderia ter ido melhor, poderia ter competido melhor, mas quando a gente se trata de maratona e de Olimpíada, né, que acontecem só de 4 em 4 anos, infelizmente a gente tem que colocar aí na bagagem um fatorzinho, que é o fator sorte. Sorte de quê? De você poder se preparar sem se lesionar, né? De poder chegar íntegro, como eu disse, antigamente era difícil porque a gente não tinha os mesmos materiais e a gente se lesionava muito antes da prova. Então eu acho que a única prova que eu consegui chegar inteiro foi na Olimpíada de Pequim, mas infelizmente eu não consegui me adaptar às condições que estava lá e acabei não fazendo uma boa prova. Isso acontece com qualquer corredor, porque atleta amador, atleta de alto rendimento, muitas vezes não é o seu dia. Eu acabei não fazendo uma boa prova, acabei desistindo. E estava muito quente, muitos atletas acabaram desistindo da prova, não foram, como por exemplo o recordista mundial da época, que era o etíope, o Haile Gebrselassie.
Ele não foi para a prova porque sabia o que eu ia encontrar lá também, mas eu não me adaptei bem, né? E é engraçado porque a minha melhor colocação foi na Olimpíada de Londres, quando eu fui quinto, e eu não consegui treinar o que eu queria treinar. Eu me lesionei uns 3 meses antes da prova e eu fiquei muito tempo parado, né? E eu faltava 40 dias para a prova, treinei muito pouco tempo, 40 dias. Eu sabia que ia faltar treinamento, como faltou no final, né? Eu briguei pela medalha até o último momento. Eu acho que até por ter brigado eu perdi a 4ª colocação, chegando ali para o americano, o MEB, né? Mas assim, é uma prova que eu queria ter ido melhor, mas infelizmente não tive a sorte de chegar bem preparado do jeito que eu queria, né? Em 2016 foi a minha última, eu já estava já no final de carreira, já com algumas sequelas dos anos de treinamento também, né? Não tive a oportunidade de chegar também no ápice da minha forma, né? Da minha forma física, e foi a minha despedida, né? Foi a última prova, junto com a Juliana, né? Minha esposa também. A gente tinha um sonho de poder participar de Olimpíadas juntos, e a gente conseguiu isso em 2016, e eu acho que até por isso que eu prorroguei um pouco mais. Mas Jogos Olímpicos é sempre um grande momento poder participar, né? Inclusive quando eu terminei em 2008, eu terminei muito triste, né? Eu acho que foi o meu maior baque, porque nenhum brasileiro, né, quer sair de uma prova, né? Ele carrega a bandeira do Brasil, ele quer terminar de qualquer forma. Eu sabia que poderia ter ido bem, mas infelizmente, né, por alguma condição, eu não fui tão bem assim, né? E eu lembro que em 2008, quando eu terminei a prova, meu agente chegou logo em seguida e falou: ó, vamos aproveitar esse treinamento que você fez, né? Vamos para a maratona de Nova York. E eu falei para ele: não vou, eu tô chateado, eu vou passar um tempo aí sem correr, deixa eu me recuperar aos poucos, depois a gente vê o que faz. E aos poucos ele foi me convencendo, meu treinador também: vamos aproveitar, porque a Olimpíada foi em agosto, final de agosto, e a maratona de Nova York era o início de novembro, né? E aí, né, eles conseguiram me convencer. Eu lembro que eu treinei muito pouco, porque eu já tinha treinado muito para a maratona, e foi quando eu venci pela 2ª vez a maratona de Nova York, né? Então assim, eu estava muito bem treinado, mas infelizmente um dia, né, não foi um dia que eu fui muito feliz, né? E nas Olimpíadas também tem o peso de levar um país nas costas, né? Tem a cobrança. Ali não é só você, ali você está representando um país, né? A cobrança é muito grande. Tem a cobrança, mas tem que a cobrança é muito pessoal, né? É uma prova a gente se cobra, né? É uma prova que você sabe que não é todo ano que você vai estar. Você vai ter poucas oportunidades, né? De 4 em 4 anos, né? E eu já tinha ficado de fora da Olimpíada de Atenas, né? Em 2004, por causa da crise de hipoglicemia que eu tinha tido na minha estreia. Então, assim, tem uma cobrança muito interna, né? De poder participar, de poder ir bem. Isso, logicamente, acaba influenciando também ali no dia a dia, mas é uma prova também difícil, né, de competir. Não é uma prova fácil, porque geralmente são em condições, são em condições adversas, né, temperaturas muito altas. A própria, por exemplo, a própria hidratação que a gente pega é quente porque está ali no dia. São condições que você tem que se adaptar ali no momento, né? Geralmente não é isso que você faz no dia a dia, né? Então, assim, são condições, não é qualquer atleta que consegue se adaptar, né? Você estava falando agora há pouco sobre lesão. Você teve muitas lesões sérias? Eu tive poucas lesões, né? Eu acho que é até isso que me fez com que eu tivesse, né, de certa forma, esse êxito nas maratonas, nas provas de rua, né? Porque, como eu disse, o que faz a gente melhorar é a continuidade, né? A regularidade dos treinos, de provas, é você poder não ficar muito tempo afastado. Infelizmente, a lesão mais séria que eu tive foi essa antes dos Jogos Olímpicos de Londres, né? Que eu tive uma lesão no joelho, e isso me atrapalhou bastante. Eu fiquei muito tempo, aí, mais de meses parado, mas em geral eu não tive muitas lesões, né? E isso devido a vários fatores, né? Primeiro, treinamento, né? O Adalto era, além de ter sido atleta, era um expert, então ele sabia exatamente o que eu podia fazer, onde eu podia chegar, né? E por ter ficado com ele muito tempo, desde os 15 anos, né? Ele respeitou muito bem essa fase de crescimento, de desenvolvimento da criança. Ele não tinha pressa em que eu fizesse os resultados, então isso
foi essencial para que eu pudesse também não me lesionar. A própria atenção, né, com o trabalho de força, né, com os objetivos principais. Então eu era um atleta que não corria todo final de semana, então eu me preparava para as provas, né, então eu levava isso muito a sério. Até que eu entrava em algumas outras provas que não eram o objetivo principal, mas entrava do jeito que estava, entendeu? Não preocupado em vencer, em fazer a melhor marca. Então tinha todas as preocupações e o Adalto sempre destacou isso em mim, né? Isso também é uma coisa que vocês devem levar para vocês também, que é a questão da gente ter a sensibilidade, né? O que é isso? É você, por exemplo, tá competindo, ou tá correndo, tá treinando e você sentir algum desconforto muscular, e você respeitar isso. Opa, hoje não é um dia legal. Então eu tinha isso muito comigo. Quando eu treinava, eu sabia que tinha uma dor que estava me incomodando, eu já avisava para ele falava assim, não, então vamos abortar o treino de hoje, vamos ficar 2, 3 dias sem treinar para que essa lesão não fique mais séria e que te afaste aí 1 mês, 2 meses. Então é melhor esperar 1, 2 dias, né? Porque na verdade você não está perdendo treinamento, você está se regenerando, você está se preservando para que você tenha lá na frente uma coisa mais séria. Então isso é muito importante. Essa sensibilidade é importante da gente sentir para que a gente possa ter essa regularidade no treinamento. A dor é o aviso que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está te avisando. Vamos abrir agora umas 2 perguntas para o público, ver se quem quer perguntar. Para a gente encerrar, para não ficar tão longo, eu preciso dar um trotezinho. Alguém tem uma pergunta? 2, tá? Porque escolher, por favor. Obrigado, bom dia, Marilson. Eu tenho uma questão, eu acabo travando. Nas últimas 2 São Silvestres eu travei e eu sei que foi porque eu acho é confuso, né? Eu acho que é porque eu acelerei muito na descida. Você tem alguma dica assim para o começo dessas provas, quando tem elevação? E travei também na última do Corinthians, que também é lá em Itaquera, você tem muita decidona. Eu fui menos de 5, falei, nossa, eu tô arrasando. Aí não apagou. Você tem alguma dica assim quando tem muita descida, começo de prova? Não, você não é o único, né? Assim, principalmente em São Silvestre, né? A gente acaba se empolgando muito, né? E a São Silvestre ela tem agora, mais do que antes, do que os anos que eu ganhei, por exemplo, que ela desce muito mais do que antes. Ela tem aquela descida do Pacaembu ali que você acaba se empolgando mesmo. Eu até falo para os meninos, né, de alto rendimento, eu vejo eles errando muito no começo de prova. E eu particularmente, mesmo descendo menos, na São Silvestre, sabia que a prova só ia começar depois do quilômetro 5. Então a dica é o quê? É você tentar. É difícil, né? Às vezes as pessoas não entendem isso. Mas é você tentar correr no seu pace até forte, mas de uma forma confortável. Você não pode fazer força. Se você estiver fazendo força ali, mesmo em descida, você está correndo errado, você vai pagar lá na frente, né? Então é tentar correr o mais confortável possível e saber, principalmente em São Silvestre, que você vai ter uma subida de quase 2 km, né? Então assim, meio 5 km, até você descida, naturalmente você vai correr mais rápido. Então não precisa se preocupar nem com o relógio, você vai estar mais rápido, mas é você poder sentir, né? Se sentir, opa, eu estou confortável. Procura sentir essa sensação, eu estou me sentindo confortável aqui, eu sei que a corrida para mim vai começar depois dos 5, nos 6 km, entendeu? Então é ter essa segurança de estar correndo confortável. E na descida você tem um desgaste muito grande, você tem que brecar, é muito impacto no joelho. A subida não, é outro músculo. Você pode fazer, pode fazer. Tem alguma possibilidade de eles trilhar o circuito? Bom, primeiro assim, hoje eu sou um atleta amador, da qualidade de vida. Está muito longe do que eu fazia antigamente, né? Pra gente ter uma ideia, o que eu faço no meu dia a dia hoje de corrida não era nem meu aquecimento, né? Não era nem meu aquecimento que eu fazia nem os treinos regenerativos. Então é muito longe do que eu fazia antigamente. E é engraçado isso, porque quando eu fazia eu não tinha noção. Eu falava, pra mim era natural o que eu estava fazendo. E hoje, como atleta amador, eu falo, caramba,
olha o que eu fazia, a loucura que eu fazia, né? O treinamento, né? O quanto que eu corria rápido, o quanto que eu corria em relação ao volume, a quantidade de quilômetros por semana. Então é uma coisa meio louca, mas era natural, né? Então hoje não, hoje é uma coisa mais regrada. Eu procuro correr aí de 3 a 4 vezes por semana, quando as lesões deixam, né? Porque também ao longo de quase 30 anos de carreira, para uma criança que começou com 12 anos, e a gente tem que falar isso, né? O esporte de alto rendimento, ele não é saúde, né? Então eu carrego essas sequelas, meu joelho desgastado, a panturrilha dolorida, é posterior, às vezes é o quadril, né? Mas graças a Deus, infelizmente, eu parei em condições ainda de fazer o que eu gosto, de continuar correndo e em procurar ainda se manter com qualidade de vida, né? Mas eu procuro fazer realmente como um hobby, como diversão, né? Com relação, né, aos meninos, né, o Miguel, que é o meu filho, já corre hoje também. Ele já foi o ano passado campeão paulista, né, das provas de meio fundo, né? Hoje ele está fazendo provas de velocidade e provas de meia distância, né? Para a idade, são provas adaptadas para a idade dele, né? E é o que a Federação Paulista e a Confederação Brasileira de Atletismo recomenda, né? Isso não impede que lá na frente a gente possa ver, por exemplo, ele correndo os 10 km da tribuna também. Nasceu, né, no ano do Hexa, né? Dos 10 km. Nasceu no último ano que eu ganhei, que eu ganhei pela 6ª vez a tribuna. Quem sabe a gente não possa ver ele. Ele vai ganhar do pai e da mãe. Não, hoje ele já ganha, né? Hoje, se a gente for correr mesmo pra Havaí, ele já ganha os 10 km da gente, né? Mas assim, para correr a gente sabe que o caminho é longo também, né? Ele teve o ano passado também representando o Brasil na sua primeira competição internacional, né? Foi 4º colocado, né? Então está começando agora também. A gente sabe que o caminho é longo, a gente quis, como pai, a gente tinha a obrigação, né, como atletas, de apresentar a modalidade para ele, mas a gente apresentou não pensando só nessa parte de alto rendimento, né? Porque a gente sabe que a atividade física, a corrida é uma coisa legal, né? O esporte é uma coisa legal porque traz disciplina, né? Traz foco, traz comprometimento, né? E a gente sabe que isso não é só para o esporte, é para a vida toda. Então a gente fez questão de apresentar isso para ele. E é lógico, né? Eu acho que por carregar o DNA no sangue, ele acabou gostando, DNA mais ou menos, né? E tá levando mais a sério, né? Eu lembro que desde a primeira competição ele já, eu vou ganhar, eu quero ganhar, eu não quero só estar aqui, eu quero competir, né? Eu acho que ele carregou um pouco disso também do pai e da mãe, né? O outro, né, o Paulinho, é um menino também, nosso sobrinho, que a gente também está dando uma força para ele gosta muito de futebol, né? Ele fez teste aqui no Santos, né, na escolinha passou, né? E depois, por algum motivo, lá, a pessoa que era responsável lá pelo projeto de base, eu acho que saiu, mudou lá todo, e ele deixou de frequentar, fez o teste agora em São Caetano, está conosco, a gente mora lá em Santo André, tá também seguindo o caminho dele aí no esporte, mas eu já falei pra ele, se não conseguir no esporte, vem pra corrida também, né? Carregado pra corrida, porque a gente sabe que o futebol é mais complicado, mas ele tá em São Caetano, passou nas escolinhas de base, foi selecionado, né? Tá feliz, tá praticando esporte. Eu acho que o mais importante é isso, né? Fazer a última aqui, ó. Anderson, como foi falado aí, você é o recordista brasileiro dos 10K, né? Ele completa 20 anos de recorde brasileiro dos 10 km. Como você se sente? Você esperava que o recorde durasse tanto tempo? E quanto tempo você acha que ele ainda vai durar? Porque recentemente a gente teve um triatleta, o Miguel Hidalgo, mostrou interesse público em quebrar o seu recorde, que é incrível. Ele correu 28-22 na Espanha. Mas como você se sente tendo recorde por tanto tempo? E quanto tempo você acha que ainda vai perdurar esse recorde? Então, recordes são feitos para ser quebrados, né? Isso é natural, né? As pessoas vão melhorando e todas o que faz a pessoa melhorar, ele também vai evoluindo, né? A gente falou de marcas de materiais, hoje a gente tem de prata, né? Isso já é por si só, já é uma grande ajuda. A parte nutricional, né? A gente sabe que melhora, então faz o atleta recuperar de um treino para outro, nas próprias competições, pode chegar, a própria parte de treinamento também, né? A gente vê, por exemplo, se a gente for pensar em ver um triatleta correndo abaixo de 29, antigamente era impossível, né? Quem corria ele era só corredores natos da corrida. E o Miguel Hidalgo fez isso, assim, era
uma coisa impensável, né? Então imagina, eu não acho que vai durar muito. Eu acho que nós temos novos atletas, né? O próprio Miguel, outros atletas que virão mais novos. Quem sabe, né? O próprio Miguel, né? Dessa continuidade. Então a gente tem outros atletas que poderão vir fazer correr muito mais rápido. Essa é a tendência, né? A própria maratona, quem diria que, né, que a gente ia ser capaz de ver corredores correndo abaixo de 2 horas. Eu, por exemplo, quando eu corri a maratona, me perguntaram isso algumas vezes e eu falei que era impossível, né? Que era impossível de ser feito. E olha onde a gente chegou, né? Tamanha não, e eu digo mais, vamos correr mais rápido, porque a maratona de Londres não é a prova mais rápida. Berlim tá logo ali. Eles vão correr em Berlim agora e provavelmente esse recorde vai ser batido. E detalhe, né? O segundo colocado ele tem apenas 24 anos de idade, então tem uma longa carreira pela frente. Primeira maratona, estreia em maratona. Então a gente pode esperar aí marcas bem mais rápidas, né? A tendência é essa, não tem como fugir disso, né? Agora o detalhe que ficou é a pressão que ele colocou no filho agora. Caraca. E ele ficou com uma cara de paisagem, tranquilamente. Beleza, pai. Tamo junto, pai. Pra quem não sabe, o Marilson, não só com os 10 km, tem muita ligação com a Baixada Santista. A Juliana nasceu em Cubatão. E eles têm um trabalho social, né, de corrida lá em Cubatão, né? Ah, exatamente. Hoje a gente está trabalhando com crianças lá da iniciação ao atletismo, né? A Juliana é a coordenadora do projeto. O projeto é de uma ONG lá de São Bernardo, né? E a gente, com muito custo, convenceu eles a criar um braço aqui em Cubatão, né? Que é a ONG Mundo Verde. E a gente está no início, a gente está atendendo 100 crianças lá. Mas é sempre uma luta, porque como é um projeto mantido por lei de incentivo, né? A gente, inclusive, esse ano está tentando alguma outra parceria através da lei de incentivo, que é quando a empresa usa, né, o que ela paga de imposto e acaba colocando esse dinheiro em algum projeto social. Então a gente, todo ano é uma luta, a gente começou isso o ano passado e esse ano a gente está na correria para poder dar sequência, porque a gente sabe que é importante a gente ter essa oportunidade a todo ano, não só para revelar, mas como eu disse, para dar oportunidade para as crianças através do esporte, né? Principalmente nos dias atuais, a gente vê muitos deles voltados para o eletrônico, né? Para o computador, e a gente sabe que a qualidade de vida começa desde já, né? Desde quando eles são crianças. Então a gente tem uma preocupação muito grande e a gente quis trazer esse projeto aqui para Cubatão, né? Eu sou um dos padrinhos do projeto, estou envolvido lá juntamente com a prefeitura e com o instituto, né, com a ONG. Então assim, é muito bacana, eu me vejo muito nas crianças que estão começando lá, assim como eu comecei com a Juliana, que também é de lá. A gente está feliz em fazer parte desse projeto também, né? E quem sabe a gente possa também, né, futuramente, trazer, né, tirar de lá do projeto atletas que possam representar aí o nosso país, né? Bom, estamos chegando ao final. Nós vamos... Só aquele troço só para relaxar mesmo, né? Pra descansar para amanhã. Não vou conseguir. Você não foi correr no ritmo dele. Não, o ritmo dele tá bom, quase que arranca teu boné, hein? R$6? Fiz uma vez. Aí deixou até morrer. Ó o Léo, hein? Que evento especial pra volta do Léo. Tá vendo? Tem filmagem de drone. Depois da... Atleta olímpico. Depois da paternidade aí. Atleta olímpico, drone, filmagem. Tem tudo. Vamos tem... fotografar pelo amigo do Ralf. Fala, vó!
Sofia! Força na perninha! A gente fazer nosso treino, ó. Ó o pelotão. 6h30. Ele tá quase andando. Vai, vai. Aí. Todo mundo tem no currículo que correu com o Marilson. Tá, né? Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Boa prova, hein? Eu que agradeço. Antes era futebol. Acha bonitinho brincar. O sonho da gente é futebol. Parabéns, viu? Se eu tivesse mais, eu ia falar pra você falar pra vocês, porque eu acho que precisa correr brincando, né? Pô, sozinho estudiou agora, hein? Você nem parou o relógio? Olha, que triste. O cachorro tá melhor que você, Ale. Olha lá, Ale. Olha. O cachorro mostra o peixe que pegou, Ale não mostra. O Ale nunca pegou um peixe desse tamanho. Fechando aqui mais um vídeo dessa nossa sequência, né? Vídeo de ontem, a retirada dos kits. Hoje, treino com o Marilson. E amanhã, os 10 km da tribuna. E aí, gostou? Já tinha corrido, você já correu, né? Tinha não, né? Você já correu com algum atleta olímpico, referência igual ele? Deixa lá nos comentários qual foi a sua experiência e quem foi a pessoa mais famosa e também mais legal, que é isso que é importante, que ele é um cara bem legal, um cara bem humilde, bem simpático, que você já teve a oportunidade de fazer um treino na sua vida.